O professor travou, é isso mesmo? Ah, tá. Eu nunca sei se sou eu. O que aconteceu, né, Bru? Não, a gente vai falando. Se alguém travar, a gente dá uns sinais. Isso, vamos avisando. Perfeito. Esperar ele voltar para fazer a abertura. Esse tempo. O professor travou mesmo, né? Travou. Tarcísio foi com Deus. Nossa, já tem muita gente aqui. Oi, gente, não surtem. O Tarcísio travou. Assim que ele retornar, a gente volta aqui. A minha tela ainda está compartilhada. O Teams mudou, né? Eu não utilizo o Teams como ferramenta. Ele não fica mostrando mais a minha tela. Ah, aqui tá compartilhado. Então, por enquanto. Ótimo. Muito obrigada. Deixa eu ver as configurações aqui. Ele volta. Então, acho que você já pode ir começando, né? Qualquer coisa. Ele vai falar alguma coisa? Não, não dá não. Então, acho que pode começar. Eu não sei. Deixa eu mandar uma mensagem para ele, né? É que depois ele vai e mata a gente, né? Vai que. Ai, não quero Vocês ser começaram odiada. antes de mim! Vai que ele me reprova. Ele é suplente na minha banca de mestrado e Então ele me não começa, reprova. Bruna. Vamos esperar ele. Não se brinca com isso. Vamos lá, mandei mensagem. Mas eu acho que caiu a internet dele, porque ele nem recebeu. Então. Queria tanto que fosse presencial. Sim, Bru, eu Nossa, também. vai ser Saudade. gostoso, hein? Tão mais à vontade. É mesmo. Incrível isso. Incrível mesmo, é muito diferente mesmo, impressionante. É. Bom, gente, eu acho que é o ideal, né? Não tem nenhum professor aqui. A Azari disse que entraria, eu acho. Mas ela não entrou. Mas eu acho que podemos começar, né? Tudo certo, meninas? Ok? Perfeito, Bru, tudo certo. Ok, então, professor Tarcísio, nos desculpe. Mas iremos dar início para terminar as atividades em 1h30. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Bruna Inácio, sou formada em Letras pela PUC Campinas e mestranda pelo PPG Limiar, né, o Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte também da PUC Campinas. E eu gostaria de dizer, né, sejam bem-vindos ao Reverbera 2021. Bom, iniciamos agora a 4ª edição do Reverbera, um evento organizado pelo Centro de Linguagem e Comunicação, nosso querido CLC, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e neste ano, na versão online, tem como tema central a comunicação em linguagem, novos desafios. O Reverbera ele surgiu em 2017 com o objetivo de integrar o conhecimento dos 8 cursos do Centro de Linguagem e Comunicação, artes visuais, design digital, jornalismo, letras, mídias digitais, publicidade e propaganda, relações públicas e turismo.
além, né, do programa de pós-graduação em Linguagens Mídia e Arte, o Limiar. Entre hoje e amanhã estão sendo realizadas 14 atividades, entre elas palestras, apresentações e a premiação do concurso de fotografia. E a ideia é oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional, integração, conexão entre todos nós, os alunos, os professores, o mercado de trabalho e, no nosso caso, também a pesquisa. E, então, eu peço, né, por gentileza, que todos os participantes, que vocês mantenham as câmeras e os microfones fechados ao longo do evento e utilizem o chat para enviar perguntas, fazer comentários exclusivamente sobre o Reverbera às nossas convidadas, a mim, né? Se quiserem direcionar as perguntas, fiquem à vontade. E, bom, para falar sobre iniciação científica, eu convido, então, a Fernanda Travaglini, a Juliana Trevisan e a Sofia Pontes, que gentilmente, né, foram indicadas e vieram contribuir, aceitaram o convite, vieram contribuir com mais um encontro do nosso Reverbera 2021 nesta tarde. Feita aí os procedimentos de introdução, vou me apresentar novamente. Está aí já na tela para vocês um pequeno PowerPoint que eu preparei. Como eu disse, eu sou licenciada em Letras pela PUC Campinas e atualmente estou no segundo ano, né? Estou terminando o mestrado no programa de pós-graduação em Linguagens Mídia e Arte, o PPG Limiar. E, bom, como que vai funcionar aqui a nossa palestra, a nossa roda de conversa, né? Inicialmente eu vou, como diz o nosso professor Tarcísio, mostrar o caminho das pedras, né, para direcionar e auxiliar um pouco sobre esse processo que é um pouco desconhecido ainda na universidade, na nossa universidade, que é a iniciação científica, embora a gente escute aí falar, né, mas a gente tem essa curiosidade e acha que é um mundo muito distante. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte burocrática, né, um pouco mais dessa parte burocrática da iniciação científica. Em seguida, convidar as nossas convidadas a discutirem, né, e apresentarem, comentarem um pouco sobre os trabalhos que elas realizam na iniciação, na pesquisa, né, que elas realizam. Bom, oi, professor, bem-vindo de volta. Dei início aqui a nossa atividade. Bom, gente, então, como eu disse, deixa eu me guiar aqui, eu sou mestranda, né, atualmente, no programa de pós-graduação, no PPG Limiar, mas, né, tudo começou, a minha história com a pesquisa, ela começou com essa sementinha plantada aí na iniciação científica, plantada na graduação, né, que é a iniciação científica. E o que é, basicamente, a iniciação científica? É uma forma, né, um projeto, digamos que seria o primeiro passo para a construção, para a formação de um pesquisador, né? É um processo, é uma atividade que a gente desenvolve de iniciação à pesquisa, na qual a gente pode, né, entender um pouco mais como funciona esse mundo acadêmico, o mundo acadêmico na parte de pesquisa, de análise, né, de poder desenvolver uma pesquisa que tenha uns objetivos para compreender alguma coisa, né, para analisar algum objeto. E essa sementinha, né, qual é a importância da iniciação científica? Bom, para mim, conhecer a iniciação científica, né, era uma coisa que eu não conhecia, era um caminho que eu desconhecia, e quando eu tive a oportunidade, eu ouvi falar por colegas, né, na época, ainda não tínhamos essa atividade no Reverbera, então eu ouvi por colegas o que era iniciação científica e eu tive muita curiosidade em descobrir, né, em saber o que é e ir atrás. E depois que eu descobri a iniciação científica, foi um novo caminho, uma nova oportunidade para seguir na minha carreira. E ela me ajudou não somente, né, a conhecer uma nova oportunidade, mas a iniciação científica, ela me ajudou em me conhecer, em desenvolver mesmo pessoalmente e profissionalmente, academicamente, porque em todo o processo, como as meninas vão falar, eu também vou comentar, a gente tem um desenvolvimento pessoal, né, em questão de compromisso, de responsabilidade, né, de ética na pesquisa, de entender como isso funciona. Então, é uma coisa que impacta
não somente a nossa vida profissional, não somente a nossa vida acadêmica, porque ter esse contato com a pesquisa nos auxilia, né, nos ajuda muito, foi muito bom, foi uma oportunidade maravilhosa, porque quando eu tive que desenvolver o TCC ou quando eu tive que desenvolver um projeto para entrar no mestrado, né, eu já tinha essa base e foi essencial, assim, para tornar o caminho um pouco mais fácil, né, porque eu já conhecia, já sabia como lidar com os orientadores, né, tinha eu já tive essa oportunidade, né, de lidar com a pesquisa, de conhecer, de saber como se faz pesquisa, que era uma coisa que eu desconhecia ainda na área que eu sou formada, no caso é letras, né? E eu tive a oportunidade de conhecer outras teorias, me aprofundar, né? De conhecer um novo mundo, conhecer novos temas que direcionaram, né, os meus caminhos, por exemplo, no TCC e agora no mestrado. E eu não me senti tão perdida, né, por conta da iniciação científica. Acredito que ela foi muito necessária para me auxiliar nesses outros passos que eu pude seguir. E falando um pouco sobre isso, então, vamos passar a parte burocrática, né? Ali o comecinho. Bem, Bruna, quero fazer iniciação científica, mas como que eu faço isso, né? Como que eu começo? A minha janela está compartilhada ainda? Tá? Ok, aqui apareceu onde está a janela compartilhada aqui. Bom, primeira coisa, né, a gente precisa pensar, né, precisa ter ideias para desenvolver uma pesquisa, né? Você precisa ter um objeto, pensar o que você gostaria de compreender, o que você gostaria de estudar, colocar isso no papel, né? Desenvolver essas ideias e, em seguida, levar essas ideias, né? Marcar uma reunião ali, uma conversa com os nossos professores pesquisadores que fazem parte do CLC, né? Nós temos um grupo de professores que são pesquisadores e responsáveis ali por orientar as iniciações científicas, né? E marcar ali uma conversa com esse professor para ver até onde essa ideia ela pode ser transformada num projeto, né? Ela pode se encaixar na teoria trabalhada por esse professor. E depois disso, né? Depois dessa conversa, se tudo der certo, né? Rolar ali essa conexão de teoria, né, do que eu quero estudar com o que o meu professor, que o meu orientador, ele pode me ajudar nesse estudo, é elaborar o querido projeto, né, de pesquisa, elaborar o trabalho para enviar ali para a Propesc, que é a responsável, né, pela pesquisa na nossa universidade. Bom, inicialmente, esse é o caminho, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter essa ideia mesmo, conversar com os professores pesquisadores e, em seguida, transformar isso em um projeto de pesquisa, né? Com a orientação e ajuda desse professor que você pesquisou, né? Que você foi atrás. Bom, essas informações que eu coloquei aqui, elas são informações que são possíveis de serem encontradas no site da PUC, que são os requisitos, né, para ser um aluno de iniciação científica. Gostaria muito de ser um aluno de iniciação científica, mas o que eu preciso, né? Quais são os requisitos para me tornar um aluno de iniciação? Bom, obviamente, né, estar regularmente matriculado num curso da PUC, já que a pesquisa ela vai ser financiada, né, estará ali envolvendo o nome da PUC Campinas. Não ter o vínculo empregatício, por quê, né? Porque a PUC, né, ela só permite o desenvolvimento de iniciação científica com bolsas, não tem a iniciação científica de forma voluntária. E para desenvolver essa pesquisa, né, a pesquisa ela é um trabalho, ela requer muito tempo, né, muito tempo de pesquisa, de análise, de escrita, de leitura, um tempo absurdo de leitura, né, e participar de congressos, se preparar. Então, para a iniciação científica, é necessário dispor de 20 horas semanais para orientação, para desenvolver as atividades de pesquisa, né, que eu citei, que é a leitura, o desenvolvimento dos relatórios, o desenvolvimento de artigos. Dedicar-se às atividades que são previstas no plano de trabalho, que é o plano, né, o projeto de pesquisa que é proposto
entre aluno e professor e enviada para o PESC. Não receber outra modalidade de bolsa, né? No caso aqui, eu sou bolsista do vestibular social, sou bolsista do ProUni. Não é isso, né? Mas no caso de desenvolver outro projeto de iniciação científica, não é possível, apenas um projeto, não pode ter o acúmulo de bolsas neste caso. Ter o currículo atualizado na plataforma Lattes, né? A querida plataforma que é o nosso currículo, nossa carta de apresentação no mundo acadêmico. Então, se você tem o desejo de ser um aluno de iniciação científica, já entra no Lattes, já vai construindo ali o seu perfil acadêmico, porque é um currículo mesmo, é uma carta de apresentação que é necessário para a gente colocar tudo que a gente desenvolveu na pesquisa, os congressos, as apresentações, os resumos, os artigos publicados. Isso nos auxilia muito também, né? Ter sempre o Lattes ali atualizado, auxilia muito na hora de conseguir as bolsas, né? Para pesquisa, porque realmente é um currículo, é o currículo do pesquisador. Também zelar pela integridade científica, né, e boas práticas da pesquisa, pois é um trabalho, então precisa ter a ética na pesquisa. Tem a questão do rendimento escolar, né, do rendimento acadêmico, no caso, que é evidenciado pelo histórico escolar, e as outras disposições que são apresentadas no regulamento PIC. Bom, o que é esse projeto de pesquisa que é desenvolvido, né? O que ele precisa ter? Que só, basicamente, para vocês entenderem, depois as meninas, na hora de apresentar os projetos delas, elas vão falar um pouquinho sobre os títulos, vocês vão ver que isso aparece, mas o projeto de pesquisa, né, o plano de trabalho de iniciação científica, ele precisa desses tópicos aí, né? O título, o resumo, definição de um problema, qual a problemática que eu vou pesquisar, que eu pretendo resolver, né? Quais são os meus objetivos gerais e específicos, né? O que eu quero atingir com essa minha pesquisa? A metodologia de pesquisa, a forma como será realizada, os procedimentos, né, os métodos adotados para fazer essa metodologia, para realizar a pesquisa, quais os resultados que eu espero com essa pesquisa, com que isso vai contribuir para a sociedade, para o mundo acadêmico, onde isso vai contribuir, quais são os resultados esperados, um cronograma de desenvolvimento de atividades, e, por fim, né, as referências bibliográficas que são as teorias, né, os autores utilizados que baseiam os trabalhos. Bom, falando brevemente sobre as bolsas, né, nós temos na PUC 3 tipos de bolsas de iniciação científica. A primeira, que eu coloquei aí, é a FAPIC Reitoria, que é a Fundo de Apoio à Iniciação Científica, que é a bolsa da PUC, né, da própria reitoria, que disponibiliza aos alunos, é um tipo de bolsa, a FAPIC. A segunda é a PIBIC CNPq, que foi a bolsa que eu tive quando eu fiz iniciação científica. E em terceiro, nós temos uma bolsa que ela é um pouquinho mais complexa e burocrática, né? Ela leva um pouco mais de tempo. Geralmente, os alunos que fazem mais de um ano de iniciação, né, que tem a bolsa, conseguem essa bolsa FAPESP, por demandar mais tempo e muita burocracia, né? Atualmente, a bolsa que eu tenho no mestrado. E, assim, foi cerca de um ano até conseguir essa bolsa. E um ano é o tempo de pesquisa. Então, essa é uma outra opção, né? A bolsa FAPESP. Bom, e por fim, né, depois eu finalizo, mas e falando, né, em quando que a gente faz isso, né? As 3 convidadas, elas estão já terminando ali a iniciação científica, a pesquisa, mas, né, quando que abre esse processo? Quando eu devo procurar os meus professores, né? Pesquisando os editais dos anteriores, em geral, este é o momento, né? Outubro, novembro, é o momento para vocês já irem desenvolvendo as ideias, irem atrás de professores, tentar marcar as reuniões, porque no ano passado, as inscrições, né, dos projetos de pesquisa começaram em dezembro e elas são até março, né? Então, entre dezembro e março é o período de inscrição dos planos de trabalho. Então, o ideal seria já agora, em outubro e novembro, ir atrás de algum professor que você tem interesse de pesquisar e sabe que o professor trabalha nessa área, né?
para começar a desenvolver um projeto de pesquisa, um plano de trabalho. E aí esse resultado, ele é dado lá em julho, né, junho do ano, no próximo ano, no caso, e a iniciação ela começa então em agosto, né, que é no próximo semestre, vai até junho do ano seguinte. Então, se você deseja tentar a iniciação científica, tentar uma bolsa de iniciação, agora é o momento de ir atrás do seu professor, de ir atrás de um dos professores, para pensar num plano de trabalho e já começar a escrever, porque em dezembro provavelmente já abre as inscrições. Mas tudo também tem certinho lá no site da PUC, é possível encontrar essas informações. E por fim, antes de chamar as minhas convidadas, eu já gostaria de deixar o convite, né, do 26º Encontro de Iniciação Científica e o 11º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que vai acontecer dia 26 e 27 de outubro deste ano, na modalidade online, né, com o tema Importância da Ciência nos Desafios da Humanidade. Neste evento, os alunos que estão iniciando a iniciação científica agora em agosto, eles apresentam os pôsteres do que eles pretendem pesquisar, né, esse plano de trabalho, enquanto os alunos que finalizaram em junho fazem a apresentação oral. E também temos as apresentações dos alunos do primeiro ano de mestrado, os alunos ingressantes, e os alunos do segundo ano do doutorado, onde eles apresentam também as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. E, bom, eu acredito que essa é uma grande oportunidade, porque a gente consegue ter contato ali com vários temas, né, conversar com pessoas que já estão nessa área, entender um pouco como funciona, e também para o desenvolvimento de ideias, né, a gente conseguir observar um objeto por uma outra perspectiva, né, por um outro caminho, ou outros objetos. Então, eu deixo já o convite a todos para participarem aí desse evento realizado anualmente pela PUC. Bom, basicamente essa é a parte burocrática, né? O caminho ali para começar, para pensar em um projeto de iniciação científica. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. E para iniciar, então, eu gostaria de chamar a Fernanda Travaglini, né? Seja bem-vinda à PUC. E agora a palavra é toda sua para falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho de iniciação científica. Bruna, muito obrigada. Bom, então, boa tarde, gente. O meu nome é Fernanda. Eu sou estudante do curso de Letras aqui na PUC Campinas. Eu sou orientanda da professora Eliane Azari, igual a Bruna. A gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa aí. A Bruna no mestrado, né? Eu na iniciação científica. E, bom, então hoje eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, vou falar um pouquinho da minha pesquisa também, mas principalmente focar em como foi todo o processo para mim, em como que eu cheguei no meu objeto de pesquisa e como que foi esse procedimento todo, né? Também vou falar um pouquinho das bolsas que eu tive e todo o processo dentro disso. Então, eu gosto de falar que a minha história com a iniciação começou no Reverbera, em 2019, com a Bruna, inclusive, porque a Bruna estava também apresentando da iniciação dela naquela época, e eu fui conversar com ela, né, porque eu tinha essa vontade de fazer iniciação científica. Na época, eu tinha uma vontade, assim, grande de estudar algo em língua inglesa, porque é uma área que me interessa bastante. E eu conversei com a Bru, falei, olha, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito dessa área de inglês, queria pensar em algo nesse sentido, com quem eu falo, né? Quem estuda algo nesse sentido. E daí a Bruna falou, você pode falar com a professora Eliane Azari, que ela estuda narrativas, etc, né? E daí, conversando depois com a professora, foi que eu consegui entender qual que era a linha de pesquisa e, assim, também encontrar um objeto que se adequasse nessa linha. Então, algo que eu queria muito estudar eram narrativas. Desde que eu entrei no curso de letras, a parte de escrita, de literatura, esse ato, né, humano de escrever, de dialogar com o outro, cultural, etc., sempre me fascinou muito. Então, algo que eu queria muito estudar era esse aspecto mais narrativo e etc. E, bom, então, me adentrando aí na linha de pesquisa,
que é uma área de pesquisa que estuda discurso, numa perspectiva que vai para algo que a gente chama de dialogismo, que é uma ideia de que tudo, né, tudo que a gente manifesta no mundo se conecta de algum modo. E a professora Eliane também estuda bastante questões dentro de ambientes digitais. Eu acabei lembrando de um projeto que eu assim acompanhava ao longo da minha vida, que se chama Humans of New York. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto fotográfico desenvolvido inicialmente em Nova York, em que se retratavam imagens das pessoas nas ruas e algum recorte, né, alguma entrevista, alguma coisa sobre a vida daquela pessoa, numa narrativa ali textual, né? Então, a minha pesquisa, ela foi no sentido de investigar essas narrativas, mas não dessa página, do Humans of New York. Ela foi investigar as narrativas Humans of. Porque o que é interessante nesse projeto é que ele se prolifera ao redor do mundo em outras páginas, em outros perfis, aí no ciberespaço, né, que a gente chama na internet, também denominados Humans of e algum local ou alguma prática cultural. Então, a minha pesquisa, ela se estruturou nesse sentido, de olhar para essas narrativas, mas também de entender, né, como que as pessoas, como os sujeitos, desenvolviam suas próprias narrativas, suas próprias subjetividades, dentro desse termo, dessa vinculação. Então, num primeiro momento, a minha pesquisa ela foi qualitativa, que a gente chama, que é uma pesquisa que vai olhar para a quantidade. Então, a gente investigou usando diversas ferramentas, diversas metodologias também, a gente investigou quais perfis e quantos perfis a gente conseguiria achar no ciberespaço, na internet. Depois a pesquisa se afunilou e a gente olhou principalmente para o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube. E nisso encontramos também e selecionamos diversos perfis, né? Então, o resultado dessa busca foram 491 perfis, denominados Humans of alguma coisa, e esses perfis são usados para diversas práticas socioculturais. Então, desde essa contação de histórias, né, relato de experiências, a coisas culturais mesmo, gostos pessoais, como futebol, videogame, política, entre diversos outros temas. E numa segunda etapa, a minha pesquisa focou em analisar, por fim, as narrativas de duas páginas selecionadas, de dois perfis selecionados. Então, nós selecionamos um perfil brasileiro e um estrangeiro. O brasileiro se chama Humans of Curitiba e o estrangeiro Humans of Ghana. E nós analisamos nesses perfis, então, como é que se dava a construção de sentidos dentro dessas narrativas, somando-se imagem e texto verbal, muitas vezes até textos audiovisuais. Então, as nossas discussões na iniciação, elas foram justamente em observar como se davam essas questões na narrativa. A gente analisou algo chamado identidade narrativa também, que é algo que se revela, né, através desse contar, né, das experiências e tudo mais. E foi um processo bastante interessante, de bastante leitura, bastante diálogo, bastante troca, tanto entre eu e a minha orientadora, quanto as outras integrantes do grupo de pesquisa, e tudo isso tornou a experiência bastante significativa, bastante boa, sempre assim, com bastante auxílio também, porque existem momentos que a gente fica na dúvida, né? Estou seguindo o caminho certo, né? Estou fazendo o que é esperado, então isso é algo muito bom. E agora, falando um pouquinho da minha experiência com as bolsas de pesquisa, a minha bolsa inicialmente foi a FAPIC, reitoria, lá em setembro de 2020, eu fui atribuída com essa bolsa. E depois de um tempo, eu e a minha orientadora, a gente decidiu submeter o projeto para a FAPESP, para tentar uma bolsa FAPESP. Isso foi mais ou menos em outubro de 2020. Daí, em janeiro de 2020, a gente teve a resposta. Foi uma resposta positiva, né, que nos deixou muito feliz. Só que a gente precisava pedir uma reformulação de prazo. Isso é algo interessante, eu acho, de contar também, que a gente às vezes não sabe que é possível, né? Mas o que aconteceu foi que eu e a minha orientadora, a gente tinha já planos de eu renovar a minha iniciação científica. Então, agora, em setembro, né, eu iniciei um novo plano de IC com outra temática, outra proposta,
Mas, por conta disso, a bolsa da FAPESP, como comentou a Bruna, ela tem um período que geralmente não coincide com o nosso período na PUC, né? Justamente porque eles demoram mais para dar a resposta. Então, eles tinham me concedido uma bolsa FAPESP de janeiro até outubro de 2021 e a nova iniciação científica começaria em setembro. Então, nós não poderíamos, que tem uma questão também de acúmulo de bolsas, não é possível fazer isso, né? Eu não poderia iniciar uma nova IC estando recebendo bolsa de uma outra IC. Então, a gente pediu uma reconsideração desse período e eles aceitaram também. Eles demoraram um pouco para aceitar. A gente pediu em fevereiro e foi aceito em maio, mas eles aceitaram, e então eu consegui finalizar a minha IC com a Bolsa FAPESP, finalizei ela em julho desse ano, né? E basicamente, então, é isso. Eu acredito que essas são questões aí que acompanharam o processo. Tive alguma experiência também com apresentação em congressos, o que é algo muito legal. É algo que às vezes pode bater um medo, pode bater uma insegurança de estar num ambiente assim, né, de falar da nossa pesquisa, de contar do que a gente está pesquisando. Mas é muito interessante a experiência toda, é muito bom compartilhar o que a gente vem fazendo, o nosso trabalho, ouvir de outros trabalhos também. E uma coisa que sempre me falaram e que me marcou muito, e agora eu gostaria de falar também, é que quando a gente apresenta o nosso trabalho, por mais que a gente fique nervoso e com medo de errar, a pessoa que mais sabe da nossa pesquisa é a gente, né? Então, isso é algo muito importante, acho que é algo que impulsiona a cada vez mais a gente investigar, apresentar e compartilhar. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou super à disposição. É um prazer sempre falar de IC. Eu recomendo muito, eu acho uma experiência muito boa para a gente em muitos aspectos, seja com planos de carreira acadêmica ou não. Eu acho que agrega demais. Então, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada, Fernanda, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua iniciação. É um projeto muito bonito também, o Humans of, né? Eu já conhecia também e é muito interessante, né? Uma coisa que a gente acompanha nas redes digitais, aí nas mídias digitais, e se tornando um objeto de pesquisa, né? Isso mostra como a gente tem muito a compreender, analisar sobre os sujeitos, os discursos, os diálogos. Muito bom. Muito obrigada. E agora eu passo aí a palavra à Juliana Trevisan. Seja muito bem-vinda, Juliana. Fique à vontade, o espaço é seu para compartilhar obrigada. aí. Quero parabenizar a Fer pela pesquisa dela também, pelas palavras. Eu acho que mesmo quando nós não fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa, a gente consegue compartilhar muitas experiências em comum. Então, parabéns, Fer, pela sua fala. Bom, eu sou Juliana Trevisan, estou no último semestre do curso de Letras. E também finalizando a minha pesquisa de iniciação científica agora, nesse semestre. Na verdade, ela já está finalizada, né? A gente só precisa apresentar os resultados na semana científica que vai acontecer em outubro. Então, vim aqui falar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência durante esse último ano, né? Eu fui contemplada pela Bolsa CNPq e fui orientada pela professora Eliane Rigg de Andrade, que ela é da Letras. E, bom, desde quando eu entrei na PUC, em 2018, eu já tive interesse. Logo no primeiro dia de aula, eu lembro que eles falam um pouco sobre o programa de iniciação científica e eles apresentam os projetos brevemente dos professores, as ideias. Eu já me vi ali instigada em querer participar, entender o que seria aquilo e a importância que seria aquilo para a minha formação acadêmica, ali como estudante de letras, mas também de maneira geral, assim. E então, no final, no segundo semestre, né, do meu primeiro ano, inseri ali, como a Bruna e a Fer disseram, um momento de procurar os professores e tal. Eu me reuni com um professor para conversar sobre os meus interesses, sobre as minhas vontades, mas ali conversando com ele, eu senti que eu ainda não tinha certo amadurecimento acadêmico, porque eu não tinha uma ideia, eu não tinha uma problematização, eu não sabia o que eu queria fazer iniciação científica, mas eu não sabia sobre o quê.
E como a Bruna expôs no início da fala dela, é muito importante que você tenha já delimitado uma ideia antes de você ir falar com o professor, porque fica muito mais fácil de você entender e já se engajar ali na produção do seu artigo, do seu projeto, e que vai dar sequência ao artigo, né? Então, ali naquele momento, eu falei para mim mesma, bom, acho que eu preciso de um pouco mais de leitura, um pouco mais de preparo, entender mais aquilo que eu gosto dentro da faculdade, para aí eu procurar a iniciação científica, né? E, bom, daí eu me dei um ano, que na verdade seria o meu limite, né, para que depois eu conseguisse realizar a iniciação científica até o final da graduação. Acho importante também vocês se atentarem a isso, aos limites até o final da graduação. Você precisa de um ano, né, para conseguir realizar. E eu tive a grande oportunidade, e costumo dizer que até é privilégio, de ter uma disciplina no segundo semestre em que o objeto de estudo seria a produção de um projeto acadêmico. E eu falei assim, bom, esse é o meu momento, eu preciso produzir o meu projeto. Desculpa, uma moto muito barulhenta aqui. Nesse momento, eu já tinha um pouco mais daquilo que eu buscava de amadurecimento sobre as questões que mais me interessavam. Então, comecei já a ter algumas ideias. E a professora que estava cuidando dessa disciplina era a Eliane Higg. Então, eu até digo que eu ali usei e abusei da orientação dela para ajudar a estruturar. Naquele momento, eu nem sabia que ela seria minha orientadora. Foi a nossa relação criada ali durante a disciplina que acabou levando que nós nos tornássemos orientanda e orientadora. Então, ali, eu construí o meu projeto de pesquisa e, no final da disciplina, entreguei uma versão para a nota final e uma versão para a professora, para ela me inscrever no programa de iniciação científica, né? E falando um pouco mais sobre o meu projeto, como eu disse, no começo da faculdade eu não sabia muito do que eu queria fazer, mas depois de um tempo eu tinha noção de que dentro do nosso campo de conhecimento aquilo que mais me instigava era a literatura. Só que eu também gostava muito de questões sociais, eu queria trabalhar alguma coisa a respeito disso, principalmente porque, como era um assunto que eu gostava, eu via a iniciação científica como uma oportunidade de me aprofundar sobre um assunto que eu gostava muito. E eu acho também isso muito importante de se falar, né? Você escolher um tema que você goste e que você vai ter a possibilidade de se aprofundar, e enquanto você estiver fazendo aquilo, vai ser uma delícia. Você não vai achar chato ler 1000 textos e pesquisar 1000 coisas, porque aquilo não vai estar fazendo só sentido para a academia, mas vai estar fazendo sentido para você, né? E aí que eu olhei para essas duas coisas que eu gostava, literatura e questões sociais, queria falar sobre questões de gênero, raciais, étnicas, e aí eu encontrei a literatura periférica, né, que é uma literatura que ela se distancia do cânone um pouco não, né, bastante, porque ela é produzida geralmente por indivíduos socialmente marginalizados, e eu fui diretamente para um gênero específico que se chama Islã. Para quem não conhece, é um gênero que ocorre majoritariamente nas periferias, onde as pessoas elas fazem batalhas de poesia. É como se fosse batalha de rima, mas no lugar é poesia, né? E como eu queria trabalhar essa questão social, eu resolvi olhar diretamente para um grupo que é formado somente por mulheres, que se chama Isla das Minas de São Paulo, e estudar de que forma que essa manifestação artística contribui para que essas mulheres elas possam falar sobre elas mesmas, né, com uma questão de identidade e representatividade. E como são apresentações que geralmente são compartilhadas por meio das redes sociais, também resolvi olhar para a questão de como as plataformas digitais possibilitam para que essas mulheres, as vozes, né, tenham representatividade e visibilidade. E como o dispositivo analítico que a gente fala, né, a metodologia ali que a minha orientadora usava era análise do discurso, a gente fez isso a partir da análise do discurso, né? Então, assim, para mim, falando assim muito pessoalmente, foi incrível. Falei para as meninas no começo que eu já estou sentindo saudade da pesquisa, de fazer, de estudar, de ter que passar 1000 horas lendo. Estou sentindo saudade. E eu sempre falo, o amadurecimento que eu buscava lá no início veio
enquanto eu procurava o tema que eu queria estudar, enquanto eu fazia a pesquisa. E agora eu enxergo que eu estou muito mais madura, não só de um ano que eu passei fazendo a iniciação científica, mas de antes até, né? E é uma questão de amadurecimento não só teórico, mas técnico também, porque a escrita acadêmica exige muito de você, que você aprimore ali aquilo que você está escrevendo. E eu achei isso muito bom para mim. Eu vi até meu rendimento nas outras disciplinas melhorarem por causa da iniciação científica, isso é muito legal. E também a questão de que, como a Fer disse, isso não me preparou só para o âmbito acadêmico, né? Você se comunica melhor, porque você passa a participar de mais eventos, você conhece mais pessoas, enfim, muitas coisas que eu acho que a iniciação científica agregou para mim e para as meninas, tenho certeza que também. E então eu acho que são muitas coisas para você pensar muito positivas, assim, quando você deseja e realmente realiza a pesquisa. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, Juliana. Parabéns também pela pesquisa. Obrigada. E muita questão da disciplina, porque eu também escrevi, né, um primeiro projeto nessa disciplina, com a professora Eliane Rigg também, mas era um projeto de literatura brasileira, era um dos caminhos que eu queria seguir. E fiz tem uma prática de formação na PUC de projetos também, de projetos de pesquisa, e aí eu desenvolvi um outro projeto nessa prática de formação, e foi muito bom para eu ver o que eu não queria estudar, e foi onde eu me encontrei, então, na iniciação científica, encontrei aí o caminho que eu gostaria, né, a área que eu gostaria de estudar, os estudos de fãs, né, estudos culturais, a cultura de fã, então acho que também foi ótimo para mim ter essa disciplina no nosso curso, foi muito bom. Me vi muito na sua fala. E eu acho importante dizer que talvez as pessoas se assustem, tipo, mas eu não tenho essa disciplina no meu currículo, o que eu vou fazer? É você ali conversar realmente com o seu possível orientador, acho que fala assim, olha, não tenho noção nenhuma do que eu preciso colocar no projeto, você pode me ajudar? O que eu preciso fazer? Eu acho que essa questão também de você se colocar, não ter medo de ter dúvidas, assim, né? Olha, eu não sei o que fazer, você pode me ajudar? E com certeza os nossos professores, eles são muito receptivos, estão muito abertos para nos ajudar, né? Porque eles querem mesmo que a gente faça parte desse meio também, né? É importante para todo mundo. Sim, é muito importante. Também me ajudou bastante com as outras disciplinas. Melhora a escrita acadêmica, assim, num nível que não tem como mensurar. Sim, os orientadores são maravilhosos. A PUC tem profissionais ótimos. E, bom, a minha orientadora linda, onde tudo começou na iniciação e seguimos. Por último, mas não menos importante, nossa queridíssima Sofia Pontes, eu gostaria de convidar você a falar um pouquinho sobre o seu projeto. Seja muito bem-vinda. Fale um pouco mais sobre você, sobre o seu processo na iniciação. Vamos adorar te ouvir. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia, como a Bruna já falou. Eu tenho 21 anos e eu tô no 6º semestre de jornalismo. Eu sou a única de jornalismo aqui, gente, pelo amor de Deus. Para mostrar para vocês que mesmo não tendo a disciplina, a gente sobrevive. Bom, eu comecei iniciação científica oficialmente em setembro do ano passado, mas eu entrei na faculdade em 2019, eu não sabia nada de iniciação científica, eu não fazia absolutamente ideia, sabia que existia a palavra, sabia que pessoas faziam, mas era muito distante de mim, e aí eu e uma colega minha, a gente ouviu as nossas veteranas falando o tempo todo, porque iniciação científica a gente está fazendo, é muito estressante, mas é muito bom, e a gente ficou, apresente a nós. E aí a gente falou assim, como é que é? Conta pra gente. Elas falaram, existe uma pessoa, o orientador, o professor, ele tem uma pesquisa, você vai lá, faz parte e arrasa. A gente chegou, mas como que a gente entra em contato? Eu não conheço. Porque no 2º ano ainda, quando a gente não conhece todos os professores, então, né? Aí ele falou, não, olha, faz o seguinte, chegou uma professora nova,
O nome dela é Juliana Doreto. Aproveita. Fisga ela. Aí eu e a minha amiga, a gente falou, vamos lá. Aí num belo dia, a gente chegou no escritório dela, lá onde fica o CLC. A gente bateu na porta e falou, oi, tudo bom? A gente não faz ideia, mas a gente quer saber. E ela explicou pra gente o que é iniciação científica. Ela foi muito paciente. Não é um bicho de sete cabeças, você não precisa saber tudo. Não, não precisa mesmo. Então, basicamente assim, você chega, esse orientador, esse professor, ele já tem uma linha de pesquisa há muito tempo, ele já tem artigos publicados, ele já tem um foco, e não é você chegando e falando, eu estava pensando em pesquisar sobre cortina. Não. Se você quiser, você vai pesquisar na linha de pesquisa dele. E aí acabou que a Juliana Doreto chegou e falou assim, olha, a minha linha de pesquisa é sobre representatividade de crianças e adolescentes no jornalismo. E eu falei, o que é isso? E ela começou a falar, olha, então, lembra, vocês não cresceram lendo Capricho, etc., principalmente as meninas? Então, a gente está vendo como que as crianças e os adolescentes são portadores de voz nesses veículos. E eu falei, interessante, como é que eu posso entrar nessa? E aí ela falou, olha, seria legal se vocês viessem aqui com um objeto de pesquisa, por exemplo, uma pessoa, uma adolescente ou um adolescente que tá aí num veículo de mídia, como que ele é retratado. E ela deu um dia pra gente pensar, eu voltei pra casa, falei, meu Deus do céu. E aí a minha amiga já tinha decidido, ela resolveu fazer sobre a Greta Thunberg, eu falei, gente, ela já foi lá em cima, entendeu? Como é que eu vou competir? Como é que eu vou chegar lá? E aí eu fiquei pensando, eu falei, qual é uma adolescente que eu cresci vendo e ela sempre foi retratada pela mídia? E aí eu pensei, a Maísa, por que não? Maísa Silva, para quem não conhece, ela é aquela influencer que ela acabou, gente, ela faz tudo hoje em dia. Ela apresentava o Bom Dia e Companhia quando a gente era pequena, a gente cresceu, eu principalmente, eu cresci vendo ela. Então, assim, eu cheguei no outro dia e falei, não sei se você vai aceitar, Juliana, mas pensei na Maísa. Aí ela topou a ideia, e aí que começa o processo. Quando começou, o que foi muito doido, tava no meio da pandemia, tinha acabado de começar a pandemia, na verdade, então tava aquele caos, ninguém sabia se voltava, se não voltava, o que estava acontecendo com o mundo. E aí a gente aproveitou esse período de caos para fazer o projeto de pesquisa. E aí a minha orientadora chegou e falou: o que você acha da gente pegar a Maísa e começar então a ver como é que os veículos do nicho dela, de celebridades, enxergam a Maísa? E eu falei: faça o que você quiser, eu faço. E aí a gente começou a pesquisar sobre a Maísa a gente escolheu dois veículos, a revista Caras e a revista O Fuxico, que são voltados mais à linha de celebridade, no mundo, né, das celebridades, que a Maísa faz parte. E não é muito complicado, não vou mentir, não. É uma coisa que assim, eu falei, caramba, se eu consigo fazer, muita gente consegue. É muito gostoso, de verdade. Mas assim, o projeto, eu não tinha muita ideia, então a minha orientadora, ela ajudou muito, porque quando você chega de paraquedas que nem eu, você não faz ideia. Tem uma estrutura do projeto. E aí você fala, tá, então tem a introdução, aí o que você... Tem a justificativa, aí é muito simples, mas na prática, chega assim, qual é a justificativa? Por que você quer pesquisar isso? Convença-me. E aí, ou a metodologia, aí você descobre que existem vários tipos de vários pesquisadores de metodologias diferentes. E eu fiquei, meu Deus, que mundo é esse? E aí a gente fez esse projeto, e aí dentro do projeto é legal, porque você fala, nossa, mas você vai pesquisar a Maísa desde quando? Aí eu cheguei e falei, desde sempre, né? Aí ela, você não vai fazer isso. A gente vai pegar então um nicho, porque senão você vai pesquisar para toda a eternidade. E aí a gente escolheu de 2018 2019, que é a faixa etária que a Maísa fez 18 anos. Então dava pra gente ver bem legal como que os veículos retratavam ela antes dos 18 e depois dos 18 anos, principalmente ela sendo uma mulher. E aí depois a gente enviou o projeto de pesquisa, eu esqueci, falei, seja o que Deus quiser, vamos nessa, não tem nada a perder. E aí em setembro, por causa da pandemia, chegou a resposta. E aí foi aceito, a gente pegou a bolsa da FAPIC, que é a bolsa da PUC, e beleza, pesquisamos. E aí a Juliana fez uma coisa muito legal, que é um grupo de pesquisa. Então é muito gostoso, porque e assim, você não lê 1000 textos, você lê os textos que você precisa ler para entender. Então, já que o meu tema era representatividade na adolescência, então assim, você precisa saber primeiro o que no meio científico já existe de pessoas que já fizeram sobre isso. Porque isso te dá uma base, uma noção do que você vai escrever no seu projeto, para você não repetir, para você não comer bolo e etc.
E aí, quando você tem uma noção, o que é adolescência? Beleza, então, segundo fulano, adolescência é isso, isso, isso. O que é representatividade? É isso, isso, isso. O que tem de representatividade na adolescência? Específico, isso, 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 isso. É muito gostoso, principalmente porque eu cresci com isso, eu cresci lendo vários veículos, etc. Então, é muito interessante ver, é como se eu estivesse estudando os veículos que me influenciaram. É uma delícia. E aí, quando chegou em janeiro, eu estava no meu 5º semestre, janeiro desse ano, e aí no jornalismo a gente tem uma matéria maravilhosa chamada estágio obrigatório. E aí eu vi todo mundo ao meu redor conseguindo estágio e eu não. E eu entrei em desespero. E aí um dia, numa linda, não lembro o dia, numa linda tarde, chegou um e-mail para mim falando: parabéns, você foi aprovado. Eu falei: que é isso? E aí era um negócio chamado FAPESP. Eu falei: orientadora Juliana, existe esse negócio, o que é isso? Eu ganhei alguma coisa, não sei o que. E ela, pra vocês entenderem o nível que estava. E ela falou assim: ah, sim, eu submeti o de vocês, lembra? Aí eu: não. Aí ela: pois é, e vocês foram aceitos, isso é muito bom, isso é muito difícil de conseguir. Eu falei: é, então muito bom, muito difícil de conseguir, estou muito feliz. E aí, a partir disso, você muda de bolsa, né? Quando eu tava na FAPIC, e você muda de bolsa, muda tudo. E aí é como se começasse do zero. Você fala: pô, do zero? Lá? Não, não é exatamente desse zero. Então aí eu comecei de novo a bolsa em fevereiro desse ano, e ela vai até janeiro e fevereiro do ano que vem. E aí a minha orientadora falou: vamos aproveitar que a gente já fez todo aquele período de pesquisa e escrever um primeiro artigo sobre a Maísa, retratada na Caras e no Fuxico. E aí a gente escreveu, eu falei: ela, você topa? Eu falei: eu topo tudo, minha querida, você não entendeu? Você... Vamos! E aí a gente escreveu e ela foi muito paciente comigo. A BNT não mata ninguém. Você decora, tá? E ajuda muito no TCC. Eu nem tô no TCC ainda, mas eu sei que vai ajudar muito no TCC. O pessoal vai querer fazer grupo com você, então só ganhos por aí. E aí, depois que a gente submeteu, ela falou: olha, vamos submeter na revista Cambiaçu, que é da Universidade Federal do Maranhão. E aí eu falei: beleza, se não for, não foi. Se for, for bom, seja, tá tudo certo. E aí recebemos que foi sim aceito, e foi publicado na edição online da revista, e eu fiquei entrando por um mês na internet procurando meu nome, falando: meu Deus, é verdade, isso existe, é muito gostoso ter seu nome em algum lugar. Eu falo assim: gente, eu que pesquisei isso, eu. Dá muita emoção, é muito gratificante. E é um trabalho conjunto, não esqueçam disso, é um trabalho conjunto de você com o seu orientador. E, de novo, dei muita sorte de ter conseguido a Gil Doreto como minha orientadora. Eu caí de paraquedas, ela ter me acolhido, foi assim, só coisa boa. E aí depois, aí eu falei: tá, e agora? Acabou? Eu ainda tenho metade da bolsa, e já fiz um artigo, posso me formar. E ela falou assim: não, é o seguinte, e se a gente fizesse agora um artigo sobre a Maísa, só que agora voltado para os veículos informativos, mais informativos. Então, por exemplo, a revista Veja e o jornal Estadão. E aí a gente fez, dia 15, de novo, é um processo, é muito gostoso, porque, de novo, eu dei muita sorte, eu tô lendo sobre uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu vivenciei. E a gente acabou o projeto, o artigo dia 15 de escrever, principalmente na internet, vai e volta, 3 da manhã, manda um negócio, aí volta e vai, e é maravilhoso. E aí a gente submeteu para a SBPJOR, para a JPJOR, que é da SBPJOR, que é de Jovens Pesquisadores em Jornalismo. E aí vai sair o resultado dia 30, porém ontem a gente recebeu a notícia e foi aprovado. Então, ó, funciona, gente. Gil Doreto, ó, funciona. Indico. E aí vai ter agora a apresentação em novembro, e mais, que nem a Bruna falou, vai ter essa agora da PUC, né? O evento da PUC. Você apresenta primeiro quando você não tem nada pronto, falando: eu espero conseguir isso, e agora você fala: então, lembra do que eu falei? Consegui tal coisa, ou não consegui nada, enfim, várias emoções. Mas é muito gostoso, de verdade. Ah, e eu não falei sobre uma coisa. Eu falei que eu tava surtando por causa de estágio, porque no jornalismo existe a matéria de estágio obrigatório. E que nem a Bruna falou, as bolsas elas não permitem, especialmente a FAPESP, que você faça estágio remunerado. Mas isso é o de menos, os professores, eles são super apoiadores, eles vão te arrumar um estágio, você sem nota não vai ficar. Então, e você continua com a sua pesquisa, então é uma delícia. Eu super recomendo a iniciação científica.
Não é um bicho de 7 cabeças, ninguém morreu até hoje. Então tá tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E iniciação é gostoso, façam. Ninguém morre no processo, tá? É gostoso mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só falar. Muito obrigada, Sofia, pela sua apresentação, por compartilhar com a gente. E realmente, ó, ninguém morre no processo, só a prova de que sair viva e ainda quis fazer o mestrado. Então, continuar aí na pesquisa. Realmente, iniciação científica é um processo, ó, não é aqui para conseguir seguidores de iniciação científica, a gente não está fingindo, né? É realmente um processo transformador, eu acredito, na vida de quem faz, assim. A gente sai outra pessoa, outro pesquisador, outro aluno, depois que a gente desenvolve a iniciação científica. Bom, agradeço aos nossos convidados. Gostaria de abrir agora um momento de perguntas, né? Caso vocês tenham algumas dúvidas sobre o processo ou sobre algum projeto em específico, se quiserem direcionar. As dúvidas, o nosso chat está aqui aberto para vocês que quiserem realizar alguma pergunta sobre a iniciação científica. Então, fiquem à vontade. Vinícius, não mata. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. São 5 minutinhos aí. Gente, queria aproveitar e parabenizar vocês pelas pesquisas de vocês. Nossa, é incrível as temáticas. Vamos nos falar, quero muito conhecer mais, depois ler os artigos, tudo. Muito legal mesmo, parabéns. Eu acho que não tem perguntas. Deixamos bem esclarecido, então talvez isso seja Ainda bem. bom. Que bom, bom nossa sinal. parte aqui. Surgiu a pergunta. A partir de que ano dá para fazer IC? No último ano, Fernanda, infelizmente, não é possível porque você vai submeter o seu projeto, né, no ano anterior. No caso, seria a submissão agora, em dezembro, né? O resultado vai sair em junho, para você começar em agosto, e a pesquisa ela é desenvolvida de agosto a junho do próximo ano. Então, se você estiver no penúltimo ano, dá para fazer, mas no último ano não dá, porque você não estará mais vinculado à faculdade, e esse é um dos requisitos para ser um aluno de iniciação científica. Exato, exatamente, professora. E em dezembro começam as inscrições, como eu falei para vocês. A Giovana perguntou se prefere falar. Ok, Giovana, fale. Pode perguntar. Oi, gente, desculpa falar, é que eu me enrolo toda para escrever com o tempo. Mas eu queria agradecer primeiro, porque vocês todos falaram muito bem. Eu vou aproveitar depois para rever, porque é muita coisa. Eu vou anotar algumas coisas também, né? Eu queria perguntar, eu tenho interesse, no caso, eu faço PP, eu tô no primeiro ano, mas eles já falaram, vai lá assistir a palestra. Eu estou interessada em fazer a iniciação, mas vocês falaram que é para carreira acadêmica e tal, mas eu também quero fazer estágio. Aí eu queria saber qual que é melhor fazer antes ou depois e tal, para não influenciar, porque o último ano tem o TCC e tal, e eu queria manter uma organização para não ficar muito corrido, né? Qual que é a opinião de vocês para poder fazer? É a primeira pergunta, na realidade, mas qual a opinião de vocês? Qual é melhor fazer primeiro, depois e tal? Ainda mais pelo processo que demora para você cadastrar a iniciação e tal. E o estágio também, que demora um pouquinho. Então, assim, eu queria saber quem podia responder, ou pode ser as 4 também. Mas qual que é a melhor hora para fazer cada um deles? Por favor, obrigada. Fernanda, gostaria de responder? Pode ser essa? Oi, pode, claro. Então, Giovana, eu até te ouvindo falar me identifiquei muito, porque eu tinha muito essa questão.
Quando eu entrei na Letras, eu estava assim também querendo me planejar, pensar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. E assim, o que eu te diria é assim, se planeje, se você tem essa vontade de fazer estágio e IC, se planeje, se mantenha aberta às possibilidades. Só que a IC, eu diria que você tem que prestar atenção a essa questão do prazo, porque os nossos cursos, por eles durarem só 4 anos, você só tem 2 possibilidades de participar da IC, que entrando em contato com a professora, com o professor orientador, quando você estiver no final do primeiro ano, né, para começar quando você estiver na metade do segundo e fazer até o terceiro, ou no ano seguinte, para começar quando você estiver na metade do terceiro e terminar na metade do quarto. Então, assim, eu acho que talvez o estágio, eu não sei como funciona exatamente na área de PP, mas principalmente se você estiver pensando em estágio remunerado, né, que você tiver registro, que daí não vai poder ser junto com a IC, talvez seja algo que você possa ir buscando e vendo conforme aparece, né? Eu não sei exatamente como é que funciona nessa área, mas foi algo que eu fiz e, por exemplo, eu vou terminar minha segunda IC no meio do ano que vem. Daí eu vou ter meio ano de faculdade antes de me formar. E eu tenho muita vontade de fazer um estágio também remunerado quando eu terminar a IC. Então, foi algo que eu me planejei nesse sentido, porque aí você acabou entrando aí como uma prioridade por essa questão de prazos. Mas depois sempre existe um pouco essa abertura também, sabe? De você olhar, eu vou ter tanto tempo depois. Então, uma coisa que eu, às vezes, faço eu fico de olho, fico pensando no que eu gostaria também de estágio depois que eu terminar a IC, para também você poder ir nessa direção, sabe? Não sei se eu respondi muito bem sua pergunta, mas eu diria assim, se mantenha aberta às possibilidades, veja o que vai surgindo, porém, saiba que a IC existe essa questão do prazo. Em algum momento você vai precisar priorizar ela, ou já deixar claro, caso você entre num estágio agora, talvez conversar com a empresa, né, com quem for te empregar, falar, olha, eu tenho muita vontade de fazer iniciação científica, só que é um pouco incerto, né? Porque tem essas questões de manda o projeto, espera aprovar. Então pode ser interessante ter esse diálogo, né? Eu mesma antes daí eu tive esse diálogo no lugar que eu trabalhava e assim super me entenderam e enfim, de você ter que avisar que eventualmente você teria que sair, sabe? Então eu vejo essa possibilidade, não sei como que é exatamente na área de publicidade, né? Mas pode ser algo possível. Espero que eu tenha respondido. Qualquer dúvida você me avisa. Respondeu sim, muito obrigada. Imagina. Depois eu vou mandando outras perguntas, senão fica só eu falando aqui. Mas agradeço. Obrigada, Giovana. Bom, o Tiago de Oliveira Martins, ele perguntou, primeiramente, parabéns pela palestra, e eu queria saber se vocês têm alguma dica para quem está começando a iniciação científica agora. Ju, gostaria de falar sobre isso, alguma dica? Eu acho que não ter medo de errar. Assim, uma coisa que eu mais aprendi com a iniciação científica foi a perder o medo de errar, porque o seu orientador, ele tá ali para te ajudar e você também tá ali para aprender. Assim, é um campo muito novo. Então, como a Fer acabou de falar, estar aberto para as possibilidades, oportunidades também nesse sentido, assim, né? Às vezes você escreve uma coisa que você leu, você se embasou, estudou para aquilo, só que você está inseguro. E tudo bem, tá inseguro, porque é uma coisa nova que você está aprendendo, o seu orientador, ele vai ler aquilo que você escreveu, e se não tiver adequado, ele vai te devolver, vai conversar com você sobre aquilo, você vai aprender uma coisa nova. Então, acho que uma coisa que eu diria era para se arriscar, assim, escrever aquilo, confiar no que você aprendeu, mas também não ter medo de errar. E também, outra coisa é organização e planejamento. Eu acho que isso parece um pouco óbvio, mas me organizar em relação às leituras que eu teria que fazer durante o semestre. Também, quando você começa a produzir o artigo, que demanda muito mais de você do que o período da leitura, assim, porque particularmente para mim foi muito mais denso a parte da escrita do que da leitura. Não sei se é por causa do curso de letras, mas que a gente já está acostumado, né? Mas durante o período da escrita, que eu tinha que passar vários dias da semana assim escrevendo, foi fundamental eu me organizar
em horários, em dias, aquilo que a minha orientadora tinha estipulado de prazo para que eu pudesse cumprir. E a partir, assim, da minha organização, do meu planejamento, eu consegui fazer a minha IC com muita tranquilidade. Não precisei fazer nada correndo e nem em desespero e esse tipo de coisa. Então, 2 coisas, ou 3, né? Não tenha medo de errar, se arrisque e se organize e se planeje também, que acho que é muito importante. Muito obrigada, Ju. Bom, a Esther perguntou aqui se as inscrições de dezembro se darão início em junho. Sim, Esther, pelo edital antigo, elas começam em dezembro, né? Vai até março, abril, e aí elas se iniciam, a pesquisa se inicia em agosto, na verdade. Tá? Ela começa em agosto do ano que vem, no próximo ano, e vai começar em agosto de 2022 e terminar em junho de 2023, neste caso. E aí, até agora de pesquisar, de procurar ter ideias, né, o que vocês gostam, e ir atrás dos professores. O Bruno Xavier Costa gostaria de fazer uma pergunta que eu vou direcionar à Sofia. Fique à vontade, Bruno. Bom, boa tarde a vocês. Parabéns aí pela palestra, viu? Foi bem interessante. Eu queria saber quão desafiador é realizar a iniciação científica em um país onde o governo não incentiva, né? Ou assim, né? A gente tira pela questão pandêmica aí, né? Que, gente, se não fosse a pesquisa, não teria vacina. A gente estaria aqui numa situação muito mais preocupante do que é. Tanto é que o remédio até agora não saiu, né? Graças a Deus a vacina saiu. Como isso é desafiador para vocês? Ou foi? Olha, difícil. É bem difícil. Principalmente, eu vou contar da minha experiência e acho que eu já vou responder também a pergunta da Fernanda, que quando eu consegui a bolsa FAPESP, a minha orientadora falou assim, então, existe uma possibilidade de você pedir estágio no exterior. Eu falei, meu Deus, é agora. E aí, ainda estava na pandemia, então ela falou, calma, porque a pandemia tá aí, é uma realidade, querendo ou não, pelo governo do nosso país, acabou sim sendo, né, postergada essa situação toda. Então, a questão da vacinação, Portugal, por exemplo, é uma das opções, e aí eu e minha orientadora, a gente estava discutindo sobre isso, é um dos países que até pouco tempo atrás não deixava os brasileiros entrarem, a não ser que ficasse de quarentena, e a maioria dos países não deixou a gente entrar. Então, é bem complicado e também, querendo ou não, você se sentindo um pouco contra a correnteza, né? Já que não tem, né? Eu cresci vendo Ciência Sem Fronteira, por exemplo, e aí agora não tem. Então, é bem desestimulador, mas o fato de você conseguir uma pesquisa num campo que você goste ajuda muito. Sua autoestima aumenta muito, porque você está vendo que você está fazendo uma coisa que você gosta, mas é bem desafiador, principalmente você cria expectativa para uma coisa e por causa da situação do seu país, você acaba sendo deixado de lado. Então, é frustrante, mas a gente segue. Eu até vou aproveitar aqui o espaço para falar um pouco, Bruno, sobre a situação que eu não foi na iniciação científica, mas a gente sentiu isso no mestrado, né, no caso, com os cortes de pesquisa, de bolsas de pesquisa, principalmente na área de humanas, né, que é a nossa área ali do CLC. A gente teve um impacto muito grande em todos os cursos de humanas, mas com grandes riscos aí. Por pouco eu não perdi a minha bolsa por conta desses cortes. Então é muito desafiador, sim, fazer pesquisa realmente neste momento, porque você vê ali a sua pesquisa, né? Você quer desenvolver a pesquisa e muitas vezes ela é considerada como uma coisa que não tem importância, né? É difícil da gente conseguir provar para as pessoas a importância da nossa pesquisa, principalmente na área de humanas, mas é realmente um ato de resistência, assim, a gente continuar na pesquisa, muitas vezes até sem bolsa, né? A gente consegue, extraordinário que o brasileiro ele consegue fazer né, de pesquisa, de conseguir isso
sem ter esse apoio do governo mesmo. Então, realmente, como a Sofia disse, é desafiador. Bom, eu vi uma pergunta aqui da Fernanda. Ah, pode falar, Bruno. Perdão. Tirar o coelho da cartola, né? Assim, impressionante. Era para ser ao contrário, né? Para ter incentivo, né? Para quem quisesse, né, fazer bolsa e tudo, igual Ciência Sem Fronteira, acabar com um programa desse é complicado. Quando eu ingressei na PUC aí, né, que eu já estou no segundo curso, eu fiz um ano só de Sistema de Informação, tinha um aluno lá na minha sala que ele foi no Ciência Sem Fronteiras, e foi muito legal, foi uma experiência incrível para ele, entendeu? E aí você pega, hoje não tem, assim, assim, gente, não é fácil, né? É complicado, mas se Deus quiser, ainda a gente vamos ver aí um acadêmico na presidência da República, viu? Eu tenho essa crença aí, viu? Porque eu sei que política não é só isso, mas, gente, né, é o mínimo, assim, sabe? Para pelo menos a pessoa ia ser mais escolarizada, né? Entender um pouquinho mais, falta um pouco de noção de Constituição e tal. Eu também acho que peca um pouco a escola, né? Questão estadual e tal, mas se Deus quiser, a gente chega lá. Eu acho que eu creio que um dia eu verei um acadêmico na presidência da República. Sim, a minha orientadora até comentou, né? Eu falei que era um ato de resistência, e realmente aqui ela colocou, a colocação dela é muito importante, sempre vale tentar. Conseguimos a FAPESP, né? Por exemplo, era muito difícil em um período de muitos cortes e eu consegui a bolsa FAPESP. Muita resistência e insistência mesmo. Muito obrigada, Bruno, por suas colocações e comentários também. Ótima pergunta. Imagina, por nada. A Fernanda perguntou sobre se dá para fazer intercâmbio enquanto faz IC. Bom, eu vou falar aqui rapidinho sobre o que eu acredito, né? Assim, é bem complicado, Fernanda, por conta das orientações, dos congressos que a gente precisa participar. O que eu conheço, eu não conheço nenhuma situação de alguém que fez intercâmbio enquanto fazia iniciação científica, até os nossos professores, se quiser falar sobre isso, mas eu acho meio difícil. Mas eu tenho o caso de um colega, que por acaso é o colega do meu curso, meu veterano, que me apresentou a iniciação científica. Ele fez 2 anos de iniciação, ele conseguiu engatar em um novo projeto com a FAPESP, e ele fez uma iniciação sanduíche, então ele ficou 4 meses na Espanha desenvolvendo o projeto dele. Então, não sei sobre o intercâmbio mesmo, mas tem essa oportunidade, né? Se você conseguir aí já desde o início, né? E conseguir uma bolsa FAPESP que tem essa possibilidade do sanduíche, ele fez metade lá com um orientador fantástico na Espanha, né? Que foi o orientador dele, para manter essas orientações. É muito necessário ter as orientações, porque é o nosso primeiro passo, né? Para uma pesquisa, a gente não tem muita base, então é necessário você ter um orientador ali toda semana, pessoalmente, ou ali pegando no pé no WhatsApp, é ótimo, é essencial. O professor... a professora Juliana respondeu isso também, né? O caminho seria a bolsa no exterior. A Giovana tinha perguntado, né? A gente começou no primeiro ano agora em 2021, sem conhecer direito os professores pela questão do EAD, muito menos os outros cursos que também tem disponíveis para IC. Como podemos ir atrás deles para nos identificarmos ou não com quem eles pesquisam? Conhecer e conversar eles, tem algum portal que mostra que está disponível para orientar, contato com eles, mal conhecemos o do nosso curso, ter contato com os outros professores. Bom, a professora Eliane já respondeu que poderia ser pelo portal da PUC, né, tem acesso. Outra grande dica, né, que eu daria é, se você tem um nome ali já, conversar com veteranos, eu acho que é uma ótima, né, a gente tem às vezes, os veteranos que fez uma recepção online, né, conversar com eles é essencial, é um caminho para entender, saber. Foi, por exemplo, com a Fer, ela falou comigo, ela ainda não conhecia a Azari, e aí eu conversei com ela, falei, olha, nessa área aí eu acho que a Azari, né, a professora Eliane Azari, ela seria a mais indicada nessa linha de pesquisa. Então, eu acho que ter esse contato com os veteranos, saber quem são esses professores pelo portal,
E outra oportunidade que é o currículo, né, o Lattes. Eu acho que ele é um caminho muito bom para você ter uma ideia do que o seu possível orientador, né, os professores, eles pesquisam. Porque ali tem tudo, né, os artigos que eles publicaram, os eventos, a linha de pesquisa que ele trabalha, os trabalhos atuais. O Vinícius já aproveitando aqui o gancho, então, entrar em contato com o diretório acadêmico, né? Muito importante também, muito bom, porque os integrantes podem fazer uma ponte entre aluno e professor. Muito bom, Vinícius, ótima dica, excelente dica mesmo. É um contato também, né? O DA é essa ponte de ligação entre professor e aluno. Bom, Giovana, não sei qual é o seu curso, mas temos aqui jornalismo, temos letras, eu conheço alguns outros professores também, então se você quiser, estamos à disposição para talvez te ajudar ali, né, a saber qual professor, direcionar um pouquinho, que os professores que desempenham no CLC a gente conhece, né? Eles são já pesquisadores e a gente tem contato com eles por estar sempre ali. Bom, temos mais perguntas? Tem mais dúvidas? Temos 10 minutinhos aí. Isso. Não esqueçam de selecionar doutores. Isso também, a professora Juliana Doreto, né, realçou aqui que não precisa ficar só no nosso curso, né, nós temos o Vinícius, que está estudando jornalismo, temos, no caso do nosso grupo de pesquisa, uma aluna que vai para, a Isabela, ela faz fono, né, fonoaudiologia, está no nosso grupo de pesquisa, no meu grupo da Fernanda, juntamente com a professora Eliane Azar, então não precisa ser necessariamente o seu curso, né? Isso eu acho que é uma informação importante, porque às vezes a gente pensa, eu só posso fazer meu curso, né? E tal. Ai, Vinícius, não. A gente é uma família só, o CLC. Eu não sei se algumas das nossas convidadas quiserem pontuar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu ia, assim, só compartilhar, assim, uma experiência que eu tive, que acho que a Bruna comentou, alguém mais comentou essa questão de, acho que foi a Ju, de muitas, assim, não saber direito o que pesquisar ou ter muitas ideias, e isso foi algo que aconteceu comigo, né, eu assim, tenho vários interesses, assim, dentro da letras, diferentes interesses em diferentes áreas dentro da letras, e uma coisa que sempre me ajudou muito a ver qual área eu queria focar em determinado momento, né? Ainda mais com a IC e tudo mais, sempre foi nas aulas tentar ao máximo me engajar com o que estava acontecendo ali. Ler um pouquinho mais, me imaginar pesquisando aquilo, ou o curso de letras proporciona para a gente a possibilidade de pesquisar na disciplina, né? Como a Ju e a Bruna comentaram. Mas, além disso, algo que fez muita diferença para mim foi ler artigos na área. Então, sempre que... nas áreas, né? Então, sempre que algum professor ou professora passava alguma coisa, eu buscava ler para ver se eu me identificava com aquilo ou não. E eu acho que isso pode ser algo que clareia bastante nesse processo de escolha. Até acho que a Giovana comentou sobre os professores, que ela gostaria de ver de todos os cursos, né? Ver quais são as possibilidades. Eu acho isso muito legal. Quanto mais possibilidades e mais explorar até essas áreas que eles pesquisam, olhar diretamente mesmo, artigos científicos produzidos, como que se faz a pesquisa nessa área de pesquisa, eu acho que vai clarear melhor o processo de escolha, né? É uma coisa interessante de se fazer. Sim, é mesmo, Fer. Concordo muito com você. Bom, eu deixei meu contato, se as meninas quiserem deixar também aí no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato por e-mail, a gente conversa. Caso surja alguma dúvida aí no meio do caminho, que eu preciso para o meu projeto, quem eu posso procurar, estamos aí à disposição. Também temos
no caso do TA de Letras que eu conheço, tem no Instagram, então é fácil de encontrar. E não sei se nós temos mais alguma dúvida ou se podemos encerrar. Eu acredito. Claro, professor, fique à vontade. Então, deixa eu invadir o espaço aqui no finalzinho. Queria agradecer muito, assim, a participação de vocês. Foi muito bom ouvi-las. A gente achou que vocês compuseram aí uma equipe muito boa. Foi muito agradável ouvi-las. Te agradeço também pela propaganda extremamente positiva da iniciação científica, mas com o pé no chão, com seriedade, sabendo que a gente tem alguns desafios aí no caminho, né? Muito legal. O recadinho que eu queria dar é o seguinte, o Reverbera continua e amanhã a gente vai ter o Café com Mestrandos, é uma atividade dos nossos mestrandos do PPG em Linguagens Mídia e Arte. Ele acontece às 6 da tarde, nós vamos ter 3 mestrandos para falar um pouquinho da outra ponta, né? Quando você estiver terminando a graduação, o que você vai fazer? E aí os mestrandos contam um pouco a expectativa deles, expectativa não, né? A experiência deles, na verdade, com o mestrado, conta o que é esse tipo de pós-graduação dentre os vários tipos que você pode escolher após o final da graduação, tá? Então fica a dica aí da atividade que a gente vai ter amanhã. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E aí, para as meninas também, ó, façam o mestrado, venham com o PPG Limiar, que serão muito bem-vindas. É uma continuidade aí. Meu começo foi na iniciação e segui o caminho, agora estou muito realizada realizando a minha pesquisa. Vinícius, o professor disse que às 6, né, professor? Começa o café com o mestrado? Com os às 6 da tarde. 18 horas, amanhã. Então, fica o convite aí. E o convite também para o evento, né, onde os projetos, as pesquisas serão apresentados. Então vou encerrar aqui oficialmente. Então, em nome da PUC Campinas, especialmente do Centro de Linguagem e Comunicação, eu agradeço a participação de todos, principalmente a contribuição aos nossos alunos dada pelas nossas convidadas, e esperamos tê-lo em outras oportunidades. Então, boa tarde a todos, foi um prazer passar essa tarde com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. E façam a iniciação científica. Não tem nada a perder, tá? É gostoso, eu prometo. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau.